Você já parou para pensar em como a guerra surgiu? Não aquela dos tempos modernos, com exércitos organizados e estratégias militares sofisticadas, mas a guerra em seu estado mais primitivo, lá nos primeiros estágios da humanidade. É exatamente sobre isso que trata o livro The Origin of War. Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. The Origin of War é uma obra que faz uma viagem profunda pela história da guerra, só que com um olhar bem específico, o da teoria evolucionária. O autor usa conceitos da biologia neodarwiniana e estudos antropológicos para tentar entender por que, afinal, os seres humanos passaram a lutar entre si de forma organizada. Logo no início, ele deixa claro que entender a sociobiologia, ou seja, o estudo do comportamento social com base na biologia, é essencial para a gente conseguir enxergar como a guerra pode ter se tornado uma parte da nossa natureza. Ele se apoia em grandes nomes, como o biólogo Ernest Mayr, para explicar como a seleção natural, aquele mesmo princípio que Darwin descreveu, pode ajudar a entender o comportamento humano em grupo, especialmente em situações de conflito. E aqui entra um ponto interessante. O autor fala sobre a chamada guerra primitiva. Mas não no sentido pejorativo. Ele explica que esse primitivo vem do latim, significando algo como pertencente aos primeiros tempos. Nesse contexto, a guerra primitiva seria aquela travada por tribos, clãs, grupos menores, sem exércitos formais, sem estratégias estatais e com motivações bem diferentes das guerras modernas. O autor mostra que essas guerras eram, em geral, atividades masculinas e muito marcadas por rituais, símbolos e até mesmo superstições. Ele cita fontes clássicas que falam sobre práticas como escalpelamento, tomada de cabeças como troféu mágico, mutilação de corpos inimigos, contagem de feitos heróicos, coisas que, para essas culturas, tinham significados profundos ligados à honra, ao status e ao culto do guerreiro. O guerreiro, aliás, não era como o soldado que a gente conhece hoje. Ele agia muito mais como um indivíduo buscando glória pessoal do que como parte de uma equipe disciplinada. A ideia de um grupo bem coordenado, agindo em conjunto, quase não existia nesse tipo de combate. A disciplina, nesse caso, marca uma das principais diferenças entre a guerra primitiva e as guerras organizadas de sociedades mais complexas. E por que essas guerras aconteciam? Aqui o livro desconstrói um monte de ideias comuns. Não era por dinheiro, nem por territórios, ou sequer por dominação política. O autor cita estudos que mostram que, entre povos caçadores-coletores, guerras motivadas por ganhos econômicos ou conquistas são bem raras. Em vez disso, as motivações eram mais simbólicas, ligadas à identidade do grupo, à defesa da honra ou até mesmo a rivalidades históricas. Mas isso não quer dizer que esses conflitos eram menos sérios. Pelo contrário. Em muitas culturas, a guerra era uma parte tão importante da vida que moldava tudo ao redor: os papéis sociais, os rituais, a organização política e até os valores morais. O autor traz a ideia de padrão cultural abrangente, que significa basicamente que a guerra era uma espécie de eixo central em torno do qual giravam muitos aspectos da cultura. E ele dá exemplos disso, como os índios Crow, nos Estados Unidos, ou os Yaqui, no norte do México. Nessas culturas, o papel do guerreiro era tão importante que definia o que era ser homem, o que era ser respeitado, e como se vivia em comunidade. Ao longo do livro, o autor também conecta tudo isso com as ideias de Darwin. Ele lembra que, embora a origem das espécies não tenha falado muito sobre os seres humanos, Darwin já sugeria que mais cedo ou mais tarde alguém analisaria como a seleção natural também moldou o comportamento humano, inclusive no que diz respeito à guerra. Essa ligação se aprofunda quando o autor menciona a obra posterior de Darwin, A Descendência do Homem, onde ele trata justamente da evolução das capacidades mentais, morais e espirituais do ser humano. E é a partir daí que o livro constrói seu argumento principal. A guerra pode ser compreendida como um fenômeno evolutivo, inserido em contextos sociais, culturais e biológicos muito específicos. No fim das contas, The Origin of War não tenta justificar a guerra como algo inevitável ou natural no sentido determinista, mas sim entender como ela surgiu, quais eram seus significados nas primeiras sociedades humanas e como certos comportamentos foram moldados ao longo da evolução. É uma leitura que nos ajuda a pensar sobre o passado e, talvez, com isso, entender um pouco melhor o presente. Boa leitura!